Muito bem, estamos de volta para mais uma lição dos livros poéticos do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Continuando os salmos e suas categorias. Nessa lição, nós vamos estudar outros 5 tipos de salmos. Falaremos dos salmos messiânicos, dos salmos da natureza, dos salmos de penitência, de confissão de pecados, salmos de peregrinação, do Salmo 121 ao 134, e salmos de súplica. Esses hinos e poemas faziam parte da religião dos israelitas e também da sua cultura como um todo. A música, as palavras, as expressões, os sentimentos poéticos vistos nos salmos corriam nas veias da nação. A euforia dos seus versos estava presente nas aldeias, nos campos, nos montes e vales. Os camponeses e os pastores, os pescadores entoavam de memória as estrofes, salmodiando alegremente ao Senhor. Nas cidades, nas praias, nas vinhas, nos lagos, sons de louvores e declarações de aleluia subiam aos céus. Os belos hinos se misturavam com os gorjeios dos pássaros e o perfume das flores, subindo como oferta suave e deleitável ao Criador. Os salmos pulsavam no peito do povo israelita, emocionavam os corações de milhares, alegravam as almas dos jovens e dos idosos, representavam suas tradições, suas festas, suas vitórias, enfim, sua história. Graças a Deus, esse livro não tem influenciado somente os judeus, mas todo aquele que procura uma vida mais achegada ao Senhor. Conforme alguns historiadores, os saltérios, durante vários séculos, tiveram uma posição de influência mais elevada na igreja primitiva do que no próprio judaísmo. Hoje, os salmos continuam a exercer grande autoridade espiritual na igreja cristã. Nessa lição, vamos abordar os salmos messiânicos, os salmos da natureza, os salmos de penitência, confissão de pecados, os salmos de peregrinação e salmos de súplica. Vamos começar o texto 1, Salmos messiânicos. Lembremos que os salmos messiânicos contêm profecias sobre Cristo como rei e como sofredor. Vejamos agora 4 exemplos de salmos messiânicos. O Salmo 2, o Salmo 110, o Salmo 22 e o Salmo 118. Começamos com o Salmo 2. Salmo de número 2. Lemos assim no Salmo 2. Verso de número 2. Salmo 2, do verso 6 a 8. Nós vamos ler. Eu, porém, ungi o meu rei. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança. Numa tradução diz, as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Não há dúvida de que esse poema se refere a Cristo. No verso 2, encontramos a palavra ungido, que significa Cristo ou Messias. Os reis da terra se levantaram, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, então aqui ungido é Cristo ou Messias. Esse salmo fala do reinado de Cristo durante o milênio, após a sua segunda vinda à terra. Esse é um salmo profético, anônimo. Muitos o atribuem a Davi.
O poema se divide em 4 partes, de 3 versículos cada, a saber: primeiro, os gentios se iram, e os povos maquinam coisas vãs. Os reis e príncipes tramam como derrubar o Senhor e o seu ungido, no verso 2. São os planos absurdos e rebeldes dos ímpios contra o reino do Messias, verso 1 ao 3. Comparar também com Atos, capítulo 4, verso 25 e 26, e Lucas 19, verso 14. Vamos ao segundo parte. Do céu zomba dos seus adversários e declara que Cristo já foi constituído Rei dos Reis, verso 4 a 6. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Compare com Lucas, capítulo 7, verso 30. Terceira parte, o decreto divino foi proclamado, regendo com retidão e firmeza. O Messias destruirá todo aquele que não aceitá-lo como regente supremo. Verso 7 a 9. Recitarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Compare com Apocalipse 2, verso 27, Apocalipse 12, verso 5 e Apocalipse 19, verso 14 e 15. Falemos agora o aviso aos reis e juízes da terra, do verso 10 ao 12. A terra para que sirvam e venera o rei, beijar o filho, significa tributar aos filhos honras que lhes são devidas. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixe instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Compare com Filipenses 2, 12, Apocalipse 22, 2. O cântico termina com uma bem-aventurança. Aqueles que cultuam o Messias e a ele se submetem serão protegidos da justa ira contra os seus oponentes. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Vamos ao Salmo 110. Esse é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. O Salmo 110 é referido em 18 vezes no Novo Testamento. É um dos mais citados de todos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 1 e 4. Enquanto o Salmo 2 fala do Messias como Rei dos Reis, o Salmo 110 fala dele como Senhor e sumo sacerdote. A ênfase desse cântico é muito semelhante à do Salmo 2. Davi, o autor desses versos, na primeira parte, mostra o seu conhecimento sobre a divindade de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Indica que Jeová, Deus Pai, dando testemunho do Senhor Jesus, o Filho. E compare com Mateus 22, verso 41 a 46. Notemos a fé de Davi, dirigindo-se ao Messias como meu Senhor, mesmo vivendo num tempo anterior ao Cristo encarnado. A primeira parte desse salmo, verso 1 a 3, fala sobre a destruição do domínio dos inimigos do Messias e da apresentação e glorificação daqueles que serão o ornamento do reino de Deus. A segunda seção do salmo, verso 4 ao 7, salienta o sacerdócio eterno de Cristo e o apresenta como juiz que abomina o mal e exterminará seus adversários.
Vemos nesse salmo 3 ofícios de Cristo. Como rei, Mateus 21, verso 5, 1 Timóteo 6,15, sumo sacerdote, Hebreus capítulo 10, verso 19 21, e juiz, Romanos 14, 10 e Atos 10, 42. Devemos lembrar, conforme o estudo da Epístola aos Hebreus, esses 2 salmos são parte da doutrina da superioridade de Cristo. O Salmo 2, verso 7, compare com Hebreus 1, verso 5 e Hebreus 5, verso 5. E o Salmo 110, verso 4, compare com Hebreus 5, 6 e Hebreus 6, 20. Vamos ao Salmo 22, outro salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1. Compare com Mateus, capítulo de número 27, quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Temos nesse salmo uma profecia que abrange desde a crucificação à ressurreição de Cristo. A primeira sessão, que vai do verso 1 ao 21, fala do seu sofrimento. A segunda, do verso 22 ao 31, fala de sua vitória e glória. A segunda não menciona diretamente a ressurreição do Filho de Deus, mas o tom dos versos revela grande regozijo e alegria, resultante da vitória de Jesus ao derrotar a morte para sempre. O sofrimento de Jesus é apresentado no Salmo 22 de forma muito viva, do verso 1 ao 21. O salmista fala sobre o seu sofrer ao perceber que o pai o tinha desamparado. Verso 1, Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Menciona o desprezo e a zombaria do povo. Versos 6 e 7, mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, o Senhor que o livre. Fala da solidão pelo qual o Filho de Deus passou no momento da tribulação de sua morte e se envolveu como se houvesse touros selvagens, o estivesse rodeando, verso 11 e 12. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. O sofrimento físico de Jesus é descrito nos versos 14 a 17. Como a água me derreteu todos os meus ossos, se desconjuntaram o meu coração, é como cera derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua me pega ao paladar, e me pusesses no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles me vê e me contemplam. Os ossos desconjuntados, o vigor se esgotando, o coração derretendo ou sangrando, as mãos e os pés feridos e transpassados, profetiza inclusive a despeito das vestes do Salvador, as quais lançaram sorte, verso 18, reparte entre si as minhas vestes e lançam sortes a minha túnica. Do verso 22 em diante, o escritor celebra a vitória do Filho ungido de Deus, mas convinha glorificá-lo e reverenciá-lo. Verso de número 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O Messias derrotou o inimigo, abriu a porta da sala do trono da graça de Deus. Dele é o reino, dele falarão as gerações futuras. Cumpriu o plano do Pai, estabeleceu-se rei para sempre, prostremo-nos perante ele, ele é o único e verdadeiro Salvador.
diz, todos os grandes da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Verso 29. Vamos ao outro salmo messiânico, salmo de número 118, verso 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Salmo 118, verso 22 e 23. Queremos, ao concluir esse texto, fazer um rápido comentário sobre esses dois versos. Alguns pensam que esse trecho trata somente da nação israelita, que foi desprezada pelas demais nações, mas depois se tornou grande ao ser escolhida por Deus. A melhor interpretação do texto é que a pedra angular que os construtores rejeitaram seja Jesus, que foi rejeitado pelos religiosos e autoridades de seus dias. Ele buscou pobres e humildes. Rejeitado pelos judeus, dirigiu-se aos gentios. Conforme a profecia, Jesus veio a ser a pedra de esquina da maior construção, o edifício deste mundo. A igreja, para chegar a isso, teve de sofrer, morrer e ressuscitar. O Novo Testamento apresenta 6 referências a essa passagem. Mateus, capítulo 21, verso 42. Marcos, capítulo 12, verso 10 e 11. Lucas, capítulo 20, verso 17. Atos, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 2, verso 20. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Todos esses apontam a Jesus como esta pedra angular. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O poema contido no Salmo 2 refere-se a Cristo. No verso 2 encontramos a palavra ungido, que significa, letra B, Cristo ou Messias. 6.2. A terceira divisão do Salmo 2 abrange os versos 7 a 9, que nos dão o recado de que o Messias, regendo com retidão e firmeza, destruirá todo aquele que não aceitá-lo como o regente supremo. Letra C, 6.3. Ao declarar no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, Davi estava mostrando seu conhecimento sobre a, letra A, divindade de Cristo. A primeira seção do Salmo 22 fala do sofrimento de Jesus na cruz, enquanto a sua segunda, verso 22 a 31, relata sua vitória e glória, letra A, sua vitória e glória. 6.5. Os versos 22 e 23 do Salmo 118 fala, letra C, de Jesus, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Com isso, nós concluímos o texto e os exercícios do texto 1, Salmos messiânicos. Vamos ao texto 2, Salmos da natureza. Os Salmos da natureza enfatizam o poder criador de Deus, manifesto ao formar o universo. São eles, exemplo dessa categoria, o Salmo 8, o Salmo 29 e o Salmo 104. Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, versos 3 e 4. Esse é um poema que envolve a meditação do escritor Davi. Talvez uma noite clara, contempla o céu estrelado, pensa na grandeza do Todo-Poderoso e na magnificência do Altíssimo. Reflete sobre os seus feitos, os seus atos poderosos e as suas manifestações à humanidade. A marca de Deus é evidente nos céus.
A sua assinatura está na lua e nas estrelas. A sua sabedoria se encontra na boca das criancinhas de peito. Mateus 21, verso 16. Ao pensar sobre os feitos da mão de Deus, vistos na natureza, o salmista começa a meditar sobre o homem, a obra-prima de Deus. O mesmo poeta sacro refere-se ao homem no Salmo 139, verso 14, dizendo: de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O homem, conforme o poema, foi coroado de honra e glória. E esse homem coroado de honra e glória tem a ver com o texto de Hebreus 2:9, o Cristo por Deus. Foi designado pelo Criador para dominar e governar o mundo e os animais. Só que ao pecar o homem contra Deus, perdeu a sua posição de proeminência na criação. Em vez de dominar e controlar a terra conforme a vontade divina, o homem se tornou egoísta, fazendo com que a glória, a honra e o poder com que foi revestido se tornasse injustiça e desonra. Deus, então, por seu amor e graça, fez-se homem e assim providenciou um meio pelo qual a humanidade pudesse adquirir em Cristo tudo aquilo que perdeu. Vamos ao Salmo agora de número 29. Salmo 29 fala da voz do Senhor. Diz que a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Salmo 29, versículo de número 5 e 10. Esse poema compara a voz do Senhor à voz do trovão, que é um elemento da natureza. A natureza que é fascinante, multiforme, imensurável e linda, é também sensível à voz do Altíssimo. Os cedros do Líbano, árvores fortes e resistentes, quebram-se como palitos perante a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Os montes do Líbano e Sirion pulam e saltam como novilhos, enquanto as corças dão à luz antes as trovoadas de Deus. O verso 10 é uma referência ao dilúvio. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O contexto aqui destaca o controle absoluto do Senhor sobre os elementos da natureza, inclusive sobre os fatores climáticos. Foi ele quem criou a natureza e que tem o poder de usá-la como melhor lhe parecer. Ele é o Senhor da natureza. Vamos a outro salmo da natureza, o Salmo 104. Vejamos o verso 1, 2 e 5. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Salmo 104, verso 1, verso 2, verso 5. O autor desse salmo convida a sua alma a bendizer ao Senhor. A razão pelo qual o salmista assim faz nos primeiros e últimos versos do salmo, o motivo do seu contentamento, é a capacidade de Deus em administrar todo o universo. Ele menciona a terra, os luminares de dia e da noite, as águas e as alimarias,
Tudo aponta para a inteligência do supremo artista Deus. Primeiro, o salmista observa o céu como uma cortina, as águas, as nuvens e os ventos, verso 2 e 3. Menciona também os anjos do Senhor como mensageiros velozes e poderosos, conforme também Hebreus 1:7. A fundação da terra é salientada no verso de número 5. É verdadeiramente impressionante como Deus estabeleceu a órbita da Terra em torno do Sol, o centro de nosso sistema planetário, a uma distância exata. O salmista continua falando sobre as montanhas, os vales, os altos e os baixos da terra. Leiamos aí no Salmo 104, o versículo de número 5. Olha que lindo esse verso que declara: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Então, aqui vemos a grandeza de Deus, como Deus estabelece a terra. Dos versos 10 ao 18, dos versos 21 ao 23 e 25 a 29, o salmista comenta as providências de Deus em favor do homem, dos animais da terra e do mar e das aves do céu, alimento, fonte de água, morada, refúgio. É realmente maravilhoso como o Senhor fez o mundo, um celeiro e um jardim para suas criaturas. Mateus 6, verso 26. O mar foi abastecido com peixes, sal, plantas aquáticas e etc. A terra é um depósito de árvores frutíferas, de minerais, de ervas, de plantas medicinais, de matéria-prima para os mais diversos fins. É fascinante ver como o mundo funciona, obedecendo às leis baixadas pelo Criador. Verso de número 24 do Salmo 104. Diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e E para errado. Os salmos da natureza, 6:6. Os salmos da natureza enfatizam o poder criador de Deus na formação do universo, certo? 6:7, Davi escrevendo o Salmo 8, declara a imensa admiração pela grandeza do Todo-Poderoso ao criar a natureza, certo? O mesmo poeta sacro refere-se ao homem no Salmo 139, verso 14, dizendo: de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, certo? O Salmo 29 leva-nos à compreensão de que a natureza é sensível à voz do Altíssimo, certo? 6:10, a poesia continua no Salmo 104, convidando-nos a bendizer ao Senhor por sua capacidade em administrar todo o universo, certo? O Salmo 6:11, o Salmo comenta ainda no Salmo 104, as providências de Deus a favor dos homens e dos animais, fazendo do mundo um celeiro e um jardim para suas criaturas, certo? Vamos ao texto 3, Salmos de penitência. Nos salmos de penitência ou penitenciais, Davi descreve seu arrependimento, depois de ter a comunhão com Deus interrompida por pecados praticados e o seu retorno a essa comunhão. Observemos bem um dos mais famosos, Salmo 51, que é o mais conhecido dessa categoria e é o único abordado nesse texto. Diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Esse lamento, Davi,
mostra a atitude penitente de um homem que reconhece diante de Deus a gravidade do seu pecado. Suas palavras têm levado muitos cristãos a confessarem seus pecados a Deus. É um retrato honesto e franco de um servo de Deus revelando a sua grande vontade de receber o perdão do Pai, mediante o reconhecimento e a confissão de seus pecados. O escritor se coloca à mercê do grande juiz de coração, quebrantado e com sincero arrependimento. O Salmo contém a confissão de adultério de Davi com Betseba e os eventos decorrentes desse pecado, conforme 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Observemos os personagens envolvidos nesse drama. Davi, Betseba, um filho recém-nascido, Urias e o profeta Natã. Davi cobiçou uma mulher casada, mandou matar seu marido e a tomou para si. Natã, o profeta, confrontou-o corajosamente por isso. Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Esse salmo apresenta um processo de restabelecimento do servo Davi e constitui no seguinte: Salmo 51, verso 1 a 6. Confissão. Do verso 7 ao 12, restauração. Do verso 13 ao 17, consagração. E verso 18 e 19, edificação. Vejamos cada uma dessas partes. Confissão. Salmo 51, verso 1 ao 6. Nesse trecho, Davi reconhece seu pecado cometido contra Deus e suplica a sua compaixão. A iniquidade cometida está perante a sua face. O reconhecimento de uma transgressão é sempre o primeiro passo em direção ao perdão divino. O salmista não tenta culpar outros, pois reconhece o fato do seu grave pecado. Nesta palavra, completamente, do verso de número 2, Salmo 51, verso 2, lemos aqui, onde ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi desejou uma purificação total do seu pecado. A mancha pecaminosa que dominava o seu coração estava destruindo a sua vida, e a mágoa da sua alma se tornara insuportável, conforme o Salmo 32, verso 3 e 4. Davi orou para que o Todo-Poderoso apagasse seus pecados e o purificasse o seu coração da maldade. É o tipo de crente que, tendo pecado, arrepende-se inteiramente e busca o perdão de suas transgressões e a purificação de suas iniquidades. Restauração, verso 7 ao 12. As palavras de Davi nessa passagem indicam o alívio recebido a um novo começo. A felicidade espiritual começava a brotar em seu íntimo. O coração estava se sentindo mais leve. O homem interior começava a reviver. Note as declarações do poeta: limpo, mais alvo que a neve, júbilo e alegria, exultem os ossos. Dai-me um coração puro, um espírito inabalável, e devolve-me a alegria da tua salvação. Almeida, Revista Atualizada. A presença do Senhor retornara ao seu íntimo, e o seu Espírito Santo estava de volta. O salmista deseja que nunca mais se afastem dele. A graça do Altíssimo se revelou ao pecador arrependido, que agora, restaurado, deseja comunhão com o Senhor mais do que qualquer outra coisa. A consagração. Salmo 51, verso 17. Restaurado, agora Davi assume um novo compromisso com o Senhor.
dedica a sua vida e anela ensinar aos ímpios seus caminhos justos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui mostra o salmista a sua gratidão e se coloca ao seu serviço. Nos últimos versos dessa divisão, salienta que constitui um verdadeiro sacrifício, Senhor, porque não te compras em sacrifício, senão os te daria. Não te deleita em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não está procurando holocaustos. O que ele anela é um espírito quebrantado, um coração contrito, compungido. Isso sim constitui o sacrifício agradável para Deus. Vamos à última parte, versos 18 e 19, a edificação. Por esse texto, temos como o pecado de uma pessoa pode afetar a vida de outros. Davi estava pensando que o seu pecado poderia prejudicar a vida, sua vida e a do seu povo. Depois de acertar com Deus, ele começou a pensar no engrandecimento de Jerusalém. Dedicação espiritual pode resultar em bênçãos materiais. A edificação espiritual de um crente influi na vida de outros e incentiva o seu crescimento. Olha o verso 18. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O Salmo 51 é um dos salmos que expressam, letra A, arrependimento. 6:13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Davi está aqui mostrando uma atitude de penitência, letra B. Os versos 13 a 17, Salmo 51, retrata Davi em atitude de consagração, letra C. 6:15, o verso 18 e 19, Davi, preocupado que os problemas do seu pecado pudesse trazer ao seu povo, agora aliviado, pede perdão, alcançado, pede ao Senhor que, letra B, pelo engrandecimento de Jerusalém. Vamos ao texto 4, Salmos de peregrinação. O aluno deve lembrar que no texto da lição 5, da lição 4, explicamos que os salmos de peregrinação eram cânticos de romagem. Era cantado pelos judeus a caminho do templo de Jerusalém, onde iam celebrar as festas religiosas. Faremos aqui um resumo de 11 desses 15 poemas que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. A maior parte deles é anônima e não possui indicação quanto ao autor. Outros declaram que Davi é o seu autor. Vamos ao Salmo de número 120. Esse salmo descreve o peregrino clamando ao Senhor para que o livre das mentiras e falsidade dos homens. Expressa ainda o desejo de o salmista viver em paz e usar a boca para louvar o nome de Jeová. Salmo 121. Esse salmo expressa a confiança do compositor no socorro imediato de Deus quando estava na caverna de Adulão. Davi esperava que o socorro, através de novos voluntários, despontasse no horizonte, entre os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Provavelmente ele agora entende que o verdadeiro socorro provém do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 22. Nesse salmo, Davi mostra a sua satisfação ante o convite recebido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
e também o seu regozijo diante da importância de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperam todos aqueles que te amam. Davi conclui pedindo que oremos por essa paz, a paz da cidade que ele tanto ama. Salmo 23. Nesse poema, o salmista solicita auxílio divino, evidenciado figuramente através da relação de dependência entre o Senhor e seu servo. A inabalável confiança na provisão do seu mestre leva ao clamar para que seus adversários sejam suplantados. Salmo 125. A confiança em Deus gera a firmeza na fé do Senhor, produz espírito inabalável. O Todo-Poderoso coloca-se ao redor do seu povo, como os muros estão à volta de Jerusalém, e os ímpios nada pode fazer contra ele. Os justos permanecem na fidelidade, são abençoados, mas os desviados e malfeitores permanecem sendo levados à destruição. Salmo 126 é o poema baseado na libertação dos israelitas do cativeiro babilônico e descreve os sentimentos do povo ao ser restaurado sua terra natal. Relembra também a lei da colheita espiritual aprendida durante os dias de dor. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 127. Nesse, o Senhor é apresentado como edificador e nossa proteção. Sem ele, para guiar os trabalhadores, a casa não será edificada. Sem a sua proteção, vigia sentinelas. E vão será o trabalho levantar de manhã, dormir tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele o seu alimento aos seus amados. O maior esforço do homem nada é comparado à proteção divina. A segunda parte do cântico mostra que os filhos são galardões, que Deus outorga a um casal. O homem que tiver filhos da mocidade, isso é, gerar filhos, enquanto ainda for jovem, será abençoado, pois quando envelhecer, terá sua família ao seu lado. Vamos saltar alguns, vamos ao Salmo 130. O início do Salmo contém súplica das profundezas, o choro dos filhos de Deus, durante tempos de grande aflição, talvez durante o cativeiro. Sua alma, a de Israel, aguarda a libertação, a misericórdia e a redenção do Senhor. A esperança prevalece, a nação é redimida. Vamos pular, Salmo 132, trata-se de um cântico relembrando o concerto davídico para estabelecer um lugar, uma morada para Jeová, uma casa para louvor do nome do Senhor. O Senhor escolhe Sião. A sua habitação é fundada e a celebração começa. Os fiéis exultam, regozijam, satisfeitos e alegres pela preferência do lugar do repouso de Deus. Salmo 133, esse é famoso, é um curto poema sobre a comunhão e harmonia que deve haver entre os irmãos e fiéis de Deus. Se estiverem unidos e ungidos como óleo precioso, tal como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, os irmãos estarão em condição de receber a bênção e a vida do Senhor para sempre. Salmo 134, esse é o último salmo de peregrinação. Refere-se ao templo. Possivelmente era uma convocação para um culto vespertino ou uma canção final ao término da reunião. Os peregrinos chegaram à porta do templo ao entardecer e anunciavam sua presença àqueles que lá estavam. Leiamos o que está escrito nos 2 primeiros versos do Salmo de número 134. Olha só. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Os que achavam no interior do templo respondiam agora com o verso 3. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. A viagem ao templo terminara. A festa sagrada estava para começar.
Há uma semelhança entre os peregrinos daquela época e nós, forasteiros espirituais de hoje. A caminhada pode ser árdua, pode ser dura, pode ser espinhosa, mas devemos prosseguir, entoando hinos de louvor ao Senhor. Um dia alcançaremos o nosso destino, as portas do templo celestial. As inúmeras bênçãos que aqui gozamos são apenas o prenúncio da incomparável festa que ainda está para acontecer no tabernáculo celestial. Vamos lá, associa a coluna A de acordo com a coluna B nos exercícios, expressa o desejo salmista de viver em paz e com sua boca louvar o nome do Senhor. Letra E, Salmo 120. Expressa a confiança do salmista do imediato socorro de Deus. Esse aqui é a letra C, Salmo 121. 6:18. Nesse salmo, Davi mostra sua satisfação ante o convite recebido. Vamos à casa do Senhor. Esse é o Salmo 122, letra A. 6:19 é o clamor do salmista para que os seus adversários sejam suplantados. Aqui temos o Salmo 123, letra G. Ensina que a confiança em Deus gera firmeza. Letra D, Salmo 125. Relembra a lei e a colheita espiritual durante os dias do cativeiro que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Letra F, Salmo 126, e mostra que sem a proteção do Senhor vão é o trabalho e a vigilância da sentinela da cidade. Letra B, Salmo 127. Vamos ao texto 5, Salmos de súplica. Lembremos que os salmos de súplica, o tema principal é o clamor pelo socorro de Deus. Examinemos então alguns desses, Salmo 5, Salmo 17 e Salmo 71. Salmo 5, versos 5 e 7 diz: os loucos não pararão à tua vista, odeia a todos os que praticam a maldade, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Salmo 5, versos 5 e 7. Esse salmo relata a angústia e a dificuldade na vida do salmista, ou da nação israelita. São queixas provocadas por incidentes que ocorrem durante certos períodos da existência do poeta ou do povo de Israel. São pedidos de socorro, clamores contra o mal e contra os malfeitores. São semelhantes, em parte, aos salmos imprecatórios. Nesse cântico, Davi clama por proteção divina e lembra que Deus não se agrada da iniquidade. Versículo de número 5. Leiamos novamente Salmo 5, verso 5. Olha só como declara aqui: os loucos não pararão à tua vista, aborrece todos os que praticam a maldade. Os ímpios estão apertando o cerco em volta do salmista, e ele pede que o Altíssimo atenta ao seu gemido. Há homens prestes a derramar o seu sangue e agir violentamente contra ele. Davi espera a sua salvação e a derrota dos seus adversários, e em vez de maquinar contra outros, o salmista se dirige à casa do Senhor para cultuá-lo. Seus agressores são rebeldes, escarnecedores do Altíssimo e dos seus servos. São culpados de muitos crimes, pessoas de má índole, gargantas semelhantes a sepulcros abertos, simbolizando a imundície do coração. Línguas lisonjeiras que se gabam do mal e ridicularizam o bem. Parafraseando as palavras do salmista, pode ser assim resumida: porém, desejo ser guiado de acordo com a justiça divina,
e não entrego os meus pés ao caminho dos pecadores e homens vis. Ouve então, Senhor, o meu choro e me defende. Envolve-me com segurança da tua vontade. Assim me aquietarei e me regozijarei em ti. Vamos a outro salmo, salmo de número 17. Salmo 17, versículo 8. Lemos assim nesse salmo: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra de suas asas. Esse salmo suplica, a súplica de Davi é dividida em 4 partes. Note que esse poema é intitulado Uma Oração de Davi. É uma oração de súplica em que o autor, do verso 1 ao 5, confessa a sua integridade perante o Senhor. Do verso 6 ao 9, pede que Deus o guarde à sombra de suas asas. Do verso 10 ao 14, solicita que o Todo-Poderoso arrase os seus inimigos. E do verso 15, declara contemplar a face do Altíssimo. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Não se trata de um poema de um crente penitente a buscar o perdão de Deus, mas sim de um apelo ao Senhor para guardá-lo diante da opressão e da oposição do inimigo. Os adversários do salmista o oprimem, não por ele ter transgredido contra Deus, mas justamente por ele andar nos seus caminhos. É lastimável que o mal sempre esteja procurando vencer o bem. Esta peleja começou no Jardim do Éden e continua até hoje. Abrigado e seguro em Deus, o salmista via a mão do Todo-Poderoso frustrar os planos perversos dos seus inimigos e anular as suas estratégias investidas. O verso 8 desse salmo contém 2 lindas comparações. A primeira é: guarda-me como a menina do olho. O poeta tomou essas palavras de Deuteronômio 32, 10. A expressão original e literal era: guardou a Israel como a menina dos olhos. O que isso significa é que na referência do Pentateuco, Israel era considerado algo de muitíssimo valor para Deus, assim como a pupila do olho é de grande valor ao corpo. Dessa forma, Jeová tomaria conta e guardaria o seu povo com carinho e dedicação. A segunda comparação é baseada em Deuteronômio 32, verso 11. A interpretação do trecho salienta que a maneira que Deus tratar o seu povo é semelhante ao trato da águia que dá aos seus filhotes. O salmista anela o mesmo tratamento e segurança. As ideias das referências correspondem perfeitamente ao que encontramos em Deuteronômio 32, verso 10 e 11, e respectivamente aqui o verso 8 ao 12 do Salmo 17. Guarda-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra de suas asas. Pareçam-se como o leão que deseja arrebatar sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Vamos a mais um salmo de súplica, o Salmo 71. Verso 3 e 6. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Verso 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Encontramos nesse verso um poema apropriado para concluir o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. As estrofes desse cântico do Salmo 71, do verso 1 ao 3, apresenta 2 divisões petições, verso 1 ao 13, e celebrações, do verso 14 ao 25. O salmista aqui é também chamado o Salmo do Idoso, Salmo 71. O salmista aqui era um homem já idoso.
A Septuaginta indica que esse homem é Davi. Ele relembra os anos da sua juventude, a vida dos dias passados. Lembra-se de que no decorrer dos anos proclamou a glória de Deus, aquilo que o Senhor lhe ensinou e que ele aprendeu. Possivelmente o autor estivesse pensando nas vitórias e dissabores da vida, bem como nas horas passadas em louvor diante do Altíssimo, o seu Criador. Porém, desde o seu nascimento, ele tem se firmado no Altíssimo. Agora, velho, continua demonstrando sua fé e esperança em Deus, sabendo que o Senhor nunca o abandonara e jamais haveria de desampará-lo. Os seus adversários, talvez já idosos também, ainda maquinam contra ele, mas o Todo-Poderoso ainda é sua rocha e sua fortaleza. Por isso, Jeová é o motivo para os seus constantes louvores. Sê tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Daqui o salmista lembra. Note também alguns propósitos do ancião do Senhor, que deve ser de todos nós servamos. Verso 22 e 23. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remistes. O verso 24 conclui: a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Vamos aos exercícios desse texto 5, 6, 23. O Salmo 5 é um salmo de súplica. Davi clama por proteção divina e lembra que Deus não, letra B, se agrada da iniquidade. Letra B, 6:24. No Salmo 17, além de confessar sua integridade, Davi aqui solicita que Deus arrase os seus inimigos, né? Letra B, vamos lá, pede que Deus guarde a sombra de suas asas. Letra A, não é letra A, não, é isso? Letra A, é isso mesmo, letra A. Vamos ao 6:25, o Salmo 71 faz transparecer um Davi, letra C, idoso. 6:26, Davi lembra que no Salmo 71, que no decorrer dos anos, ele proclamou, letra A, a vitória, a glória de Deus, a glória de Deus. 6:27, Davi encerra a sua súplica do Salmo 71, exclamando: os meus lábios exultarão, os meus olhos exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remistes. Letra B, assim como minha alma, assim como minha alma, lábios e almas. Revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. 6:28, o salmo messiânico que fala sobre o reinado de Cristo durante o milênio. Letra F, é o Salmo 2. 6:29, Salmo da natureza, em que Davi medita sobre o homem, obra-prima de Deus. Letra D, é o Salmo 8. 6:30, Salmo de penitência, apresentar a confissão do Davi com Betsabá e os eventos decorrentes desse passado. Letra B, Salmo 51. 6:31, Salmo de peregrinação, construi um poema sobre a comunhão e harmonia entre os fiéis. Letra E, Salmo 133. Salmo de peregrinação que se refere ao templo. Letra A, Salmo 134. E 6:33,
relata a angústia e a dificuldade na vida do salmista ou da nação israelita. Esse aqui da angústia é a letra C, Salmo de número 5. Com isso, nós concluímos a lição 6. Agora nós vamos à revisão do teste 3. O aluno do curso da ETAD deve prestar atenção na revisão da lição. Nós aqui falaremos dessa lição e daremos a você uma ideia das perguntas e das respostas aqui para que você seja bem sucedido no teste. Então presta atenção, teste de número 3, aonde nós vamos cobrir essa lição 5 e 6. Teste 3, cobrindo a lição 5 e 6. Vamos à revisão então do teste de número 3. Amém? A primeira pergunta do teste 3 é: o que é dito sobre o futuro do justo e do ímpio no Salmo 1? E a resposta correta aqui é a letra D. O justo é comparado a uma árvore viçosa, enquanto o ímpio é como um feno ou como a palha levada pelo vento. Então, primeira, letra D. Segunda, o que o salmista reconhece sobre a prosperidade no Salmo 30? E a resposta aqui é a letra C, que a sua prosperidade é um presente de Deus. Terceira, quais das opções a seguir representa corretamente as 4 perguntas com base no Salmo 146 e 150? Resposta, letra C. Por que louvar ao Senhor? Como louvar ao Senhor? Quem deve louvar ao Senhor e onde deve ocorrer o louvor? Letra C. Vamos à quarta. Quem é o autor do Salmo 78 e qual é o principal tema abordado por ele? Letra C. O autor é Asaf. O tema principal é a história de Israel, desde Jacó até Davi. É um salmo histórico, o Salmo 78. Quinto, qual é o padrão identificado em cada divisão do Salmo 35? Letra C. Ao final de cada divisão, o salmista expressa alegria e gratidão através do louvor. Sexta, como o Salmo 119 foi estruturado? E a resposta correta é E, em forma de acróstico, com 22 partes de 8 versos cada. Sétimo, qual é o objetivo do salmista ao utilizar palavras-chave como testemunho, juízo, decretos, palavras, preceitos e mandamentos? Salmo 119, letra C, expressar a múltipla importância da palavra de Deus. Sétima, letra C, expressar a múltipla importância da palavra de Deus. Oitavo, qual é o propósito principal do Salmo 119? Letra C, salientar a grandeza e os benefícios da lei do Senhor. Nona, qual é o tema principal do Salmo 2? Letra C, o reinado de Cristo durante o milênio. Décima, qual é a razão pelo qual o salmista convida a alma humana a bendizer ao Senhor no Salmo 104? Letra C, pela capacidade de Deus em administrar todo o universo. 11ª, qual é o tema principal dos salmos de penitência, como exemplificado no Salmo 51? Letra C, arrependimento de Davi por seus pecados e busca de perdão. 11ª, letra C. 12ª, qual é o processo de restabelecimento apresentado no Salmo 51 para o servo Davi? Letra C, confissão, restauração, consagração e edificação. 13. O que o Salmo 127 destaca como essencial para o sucesso na edificação da casa e na proteção da cidade? Letra B, sabedoria divina e confiança em Deus. Letra B, sabedoria divina e confiança em Deus. 14. Qual é a característica principal dos salmos de peregrinação? Letra C, são cânticos entoados nas festas religiosas enquanto os judeus se dirigiam ao templo em Jerusalém.
14, letra C. 15. Qual é a principal característica do Salmo 17? Letra D. É uma oração de súplicas, onde o autor pede a proteção diante da oposição dos inimigos. E 16, a última. Qual é a estrutura do Salmo 71? Letra A. Petição e celebrações. Petições e celebrações. Muito bem, com isso nós concluímos o teste número 3. O aluno deve estudar para a semana que vem, lição 7 e 8, e vir preparado para o teste 4. Lembre-se que na próxima semana já é a penúltima aula e o aluno deve procurar a secretária do núcleo para acertar a sua matéria para a próxima matéria. Então, não perca, já na próxima semana, de concluir com a secretária a sua matrícula para a próxima matéria. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. E se você não é aluno, mas esteve aqui para obter informação, continue. É sempre bom aprender mais e mais da palavra de Deus. Se deseja ser aluno, entre em contato conosco, faremos a sua matrícula, daremos acesso à plataforma da ETAD, para que você tenha acesso aos livros, aos questionários, daremos acesso ao WhatsApp do aluno, para que você faça a prova, não importa em qual lugar do mundo você está, Estados Unidos, Europa, América Central, América do Sul, as aulas são pelo canal do YouTube, você vai ter acesso à plataforma digital e vai poder fazer os testes através do WhatsApp do aluno. Entre no curso da ETAD, estude Teologia Básica. Obtenha o diploma de Teologia Básica. São 16 matérias que vão enriquecer o seu conhecimento bíblico, vai te dar uma boa base da Bíblia, conforme essa aula que nós tivemos, nessa visão do livro dos Salmos, e vai te ajudar tremendamente. Próxima semana, lição 7 e 8, teste de número 4, e depois a 9 e 10. Deus te abençoe. Acione também o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue ele entre amigos e familiares, aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Nosso canal, nós temos comentário de toda a Bíblia. Se você entrar, clicar naquela foto redonda, vai aparecer o playlist, clica no playlist, vá ali, desça todas as pastas até a primeira, são 242 pastas, com mais de 7.040 vídeos. E aí você chega lá na primeira, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado capítulo por capítulo, verso por verso, nas primeiras 27 pastas, depois de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas são comentadas toda a Bíblia. Depois ainda você tem pastas como devocionais, manhã e noite com Charles Spurgeon, a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, nessa nós lemos a Bíblia para você. Você vai ter também uma pasta chamada Uma Visão Panorâmica da Bíblia, com 2 minutos de Gênesis ao Apocalipse, cada vídeo de 2 minutos e meio, para que você tenha uma visão geral da Bíblia. Vai encontrar a pasta de personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento, 100 orações da Bíblia, aulas da Escola Bíblica Dominical, aulas do curso da ETAD. Vai encontrar também viagens que nós fizemos ao Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé,
à Grécia, a Roma, a Coríntio, ao Egito, a Israel. São muitos locais bíblicos para você. Batismo no Rio Jordão. Vai encontrar diversas pastas que vão enriquecer o seu conhecimento bíblico, vão te levar a amar mais a palavra de Deus, a crescer no conhecimento das Escrituras. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no nosso canal, divulgue entre amigos e familiares. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.